Olá pessoal, esta imagem que você está vendo aí atrás, ela retrata a ocasião em que Elias, profeta de Deus, desafiou os profetas de Baal. E quando Elias orou, Deus enviou fogo do céu que consumiu a oferta de Elias que estava sobre o altar. Mas por que estamos mostrando esta imagem para você, esta pintura? É porque esta pintura, ela contém uma imagem subliminar, uma figura oculta que você não consegue ver apenas olhando, ok? Imagens subliminares são muito utilizadas no meio comercial, mas também são utilizadas por ocultistas. E nós vamos mostrar para você o que está escondido nesta imagem, nesta pintura. Pintura esta que nós encontramos nas publicações da Torre de Vigia. Mas vamos falar um pouco para você sobre uma técnica que nós utilizamos para encontrar imagens ocultas, figuras subliminares, em uma pintura, por exemplo. Aqui nós temos uma tela de um pintor húngaro. Essa tela é chamada de O Velho Pescador. E depois que este pintor morreu, foi revelado que esta imagem ela tinha uma figura oculta, não apenas uma, mas duas. Se alguém colocasse um espelho no meio da tela, ou do lado esquerdo ou do lado direito, refletindo um destes lados, o espelho iria mostrar duas faces diferentes. De acordo com o autor da obra, havia a face de Deus, mas havia também a face do diabo. Então, quando nós pegamos um espelho e colocamos no meio desta pintura, nós podemos encontrar a imagem subliminar oculta. E vamos lá. Primeiro, vamos colocar um espelho no meio da tela para refletir o lado direito, para nós vermos a face de Deus. E aí está, segundo o autor da obra, a face de Deus. Esse segredo só foi revelado depois da sua morte. Agora, vamos colocar um espelho, sobre o lado esquerdo. E aí está a face do diabo, de acordo com a revelação do autor da obra. E assim, utilizando um espelho, nós podemos encontrar figuras ocultas, imagens subliminares, colocadas por um ocultista, com um objetivo. Porque você sabe que nós temos o nosso lado consciente da mente, mas nós também temos o lado inconsciente. Então, tudo que acontece ao nosso redor, o nosso cérebro capta e grava no nosso inconsciente. E isso pode nos influir com o tempo. E é pensando nisso que os ocultistas colocam imagens ocultas em pinturas, em figuras. Precisamos estar atentos. Agora, nós vamos analisar esta imagem. Esta imagem de Elias pode ser encontrada, por exemplo, na revista Sentinela, de 1º de janeiro de 2008, na página 29. Observe, esta é a capa da revista, para que você encontre com mais facilidade em uma encadernada, por exemplo. E procure na página 29 esta imagem que vamos mostrar agora. Aí está a imagem de Elias e o fogo que desce do céu para queimar a sua oferenda. Nós lembramos que podemos usar um espelho para encontrar imagens ocultas, subliminares, escondidas. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar um espelho nesta imagem e nós iremos encontrar o seguinte. Aí está. Observe no centro, no altar, o que aparece. Consegue identificar a cabeça de um bode? É isso mesmo, eu vou ampliar para que você veja melhor. Veja bem,
Olhe com cuidado. Aí está no altar a cabeça de um bode. Pode-se ver claramente os seus chifres, os seus olhos, o nariz, a barba do bode. Está aí muito claro. Mas talvez você me pergunte, o que tem a ver encontrar a cabeça de um bode em uma ilustração da Sociedade Torre de Vigia, em uma revista Sentinela? Aliás, a revista Sentinela é alimento da parte de Jeová, que é distribuída aos seus fiéis em todas as congregações do mundo. Eu, por exemplo, quando eu era testemunha de Jeová, eu estudei esta publicação, mas eu passei por esta imagem, por esta figura, e eu nem imaginava que algo assim podia ser encontrado nela. Mas o que é esse bode que aparece aí? Você sabe? Eu vou mostrar para você agora. Aí está. Você conhece esse personagem? Ele é muito conhecido no meio maçônico, no meio Illuminati. É muito conhecido pelos ocultistas, pelos que mexem com magia negra. Observe na testa de Baphomet o demônio maçônico, o pentagrama. Observe a mão esquerda, o sinal maçônico. Observe a mão direita, o mesmo sinal maçônico. E os chifres de Baphomet. Vamos voltar aqui na ilustração. Olhe com atenção. Compare as imagens. Aí está. Mas talvez você que é testemunho de Jeová, você diga que isso não tem nada a ver, que é apenas mera coincidência aparecer em uma publicação da Torre de Vigia, em uma revista Sentinela, alimento da parte de Jeová, um bode, Baphomet maçônico. Talvez você me diga que é apenas coincidência, não é mesmo? Aí está Baphomet, o demônio maçônico. Preste atenção no sinal maçônico que Baphomet faz com a mão esquerda para baixo e com a mão direita para cima. Observe com cuidado. O polegar aberto, 2 dedos para baixo, 2 dedos dobrados. Este é um sinal maçônico muito conhecido. Agora, observe esta publicação na revista Despertai, de maio de 2011, com o tema O Maravilhoso Corpo Humano. Por que a Sociedade Torre de Vigia colocaria o símbolo maçônico na capa de uma de suas principais revistas? Isso nos dá o que pensar. Pense nisso. Vamos ver algumas imagens.
Você está vendo o livro O Homem em Busca de Deus, das Testemunhas de Jeová. Preste atenção nessas páginas. Vou ampliar uma delas e veja aí claramente essas divindades pagãs. Aí está Afrodite, Zeus carregando Ganimedes, copeiro dos deuses, e Ártemis. Você sabe que a prática de fazer imagem à divindade é uma prática pagã. Veja o que diz a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 e 16. E tendes de cuidar bem das vossas almas, pois não vistes figura alguma no dia em que Jeová vos falou em Horebe, do meio do fogo, para não agirdes ruinosamente e não fazerdes realmente para vós uma imagem esculpida, a figura de qualquer símbolo, a representação de um macho ou de uma fêmea. Como você acabou de ver, Deus proibiu que fizessem imagens dele. Aí está o livro Revelação, seu grandioso clímax, está próximo das Testemunhas de Jeová. Veja o que tem dentro dele, essa imagem, essa representação da divindade. Observe essa página aí, preste bem atenção. Onde tem uma multidão praticando uma adoração. A quem eles estão adorando? Essa imagem aí do alto. Tem algo aí que chama a atenção. Essas três pessoas que estão olhando para você neste momento e rindo. Com esse sorriso, elas te convidam a fazer parte dessa falsa adoração. Vejam o que é que eles estão adorando. Essa imagem da divindade. Veja também essa outra página, onde tem uma mulher oferecendo seu filho a essa imagem aí do alto. Vou ampliar a imagem para você ver melhor. Veja aí a imagem, a representação do Deus das Testemunhas de Jeová. Veja esse livro, Profecias de Isaías, Uma Luz para Toda a Humanidade, volume 1. Veja essas páginas. Vou ampliar a imagem para você ver melhor da página 91. Aí está a imagem do Deus das Testemunhas de Jeová. O profeta Isaías teve a visão, mas não fez imagem da divindade. Mas você está vendo aí nesse livro, cuja responsabilidade é do profeta das Testemunhas de Jeová, o corpo governante, essa imagem da divindade. Deus proibiu que fizesse isso. Agora eu pergunto a você, é uma prática pagã ou não fazer uma imagem de Deus? As Testemunhas de Jeová dizem que não fazem práticas pagãs. Você está vendo uma prática pagã aí, uma imagem da divindade. Os profetas não fizeram, Cristo não fez e os apóstolos não fizeram. Devemos imitá-los ou não? Eu pergunto a você, os gregos fizeram imagem das suas divindades? Roma fez ou não fez imagem da sua divindade? As Testemunhas de Jeová fizeram ou não fizeram imagem da divindade? Por isso que eu digo, as Testemunhas de Jeová coaram um mosquito e engoliram um camelo. Quando eles dizem que não comemoram aniversário porque é uma prática pagã. Eles coaram um mosquito, um aniversário. Engoliram um camelo, a prática pagã, que é essas imagens da divindade. Depois de ver tudo isso, eu só tenho a dizer uma coisa. A filhinha Torre de Vigia, para mim, ela superou a mamãe Roma com essas imagens aí da divindade. Vamos examinar essa imagem. Você sabia que os satanistas, alguns deles, na sua adoração a Satã, eles utilizam esqueletos, utilizam também capas e utilizam também estrelas de 5 pontas? Você já deve ter percebido que isso aí é um esqueleto e ele está vestido com uma capa e tem algo nele como uma estrela de 5 pontas. Impressionante é o que você vai ver agora. Está vendo? O crânio aí é luminoso.
Você sabe que um esqueleto representa a morte e não a vida. Como é que fizeram uma coisa dessa? E nisso você vê claramente luzes saindo dessa cabeça. Isso só pode representar a morte. Jamais isso aí representará a vida. Certamente você sabe que isso representa a morte e nunca a vida. Isso só pode representar as trevas. Sabe onde isso está? Nessa imagem aí da divindade das testemunhas de Jeová, que está nesse livro, Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, nessa página 132 que você está vendo. Você não consegue ver, é preciso que eu dobre a página, aí você vê claramente o ser cuja cabeça é um crânio e que está vestido com uma capa e tem algo como uma estrela de 5 pontas. Seria coincidência? Imagina o satanista pegando esse livro, abrindo ele, dobrando essa página e encontrando uma coisa dessa. Certamente ele dirá uma mensagem subliminar direcionada para mim, tem nesse livro aí. E é porque eles dizem que é o único canal de comunicação entre Deus e os homens e fizeram isso. Imaginem se eles não fossem. Diante de uma coisa dessa, eu fico pensando, se uma testemunha de Jeová assistir isso aí, diz que é uma montagem. Por isso eu estou mostrando esse livrinho, Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, das Testemunhas de Jeová, e vou abri-lo na página 132. Está vendo aí? A imagem da divindade das Testemunhas de Jeová. Vou dobrar a página. O que apareceu? O ser, cuja cabeça é um crânio luminoso, que está vestido com uma capa e tem algo como uma estrela de 5 pontas. Se você não acredita, vou desfazer o que fiz. Aonde é que isso está? Está no livrinho Conhecimento que Conduz à Vida Eterna de quem? Das Testemunhas de Jeová. Se você não acredita, continue apreciando aí a imagem da divindade das Testemunhas de Jeová. E nunca se esqueça, quando dobra a página, o que é que aparece? Será que as testemunhas de Jeová esqueceram o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 e 16? O que é isso? Você é capaz de responder a essa pergunta? Observe bem essa imagem. Eu acho essa imagem parecida com o rosto. E você? Essa imagem representa o bem ou está mais para representar o mal? Observe, esse livro poderá viver para sempre no paraíso na terra das testemunhas de Jeová. Abrindo esse livro na página 16 e 17, você vê essa imagem que representa a Cristo e essa mão que representa a mão de Satanás. Veja aí os dois livros. Veja que nos dois livros tem a mesma imagem. Vamos observar o livro maior, onde você vê a mão que representa Satanás e vê a imagem que representa a Cristo. Observe bem a imagem depois de congelada. Você vê aí claramente essa cabeça horrorosa. Como pode uma cabeça dessa representar ao Filho de Deus? Está aí o livrinho menor, poderá viver para sempre no paraíso na terra, onde você vê claramente a página de número 16 e 17. Vamos examinar essa cabeça que está neste livro? Veja aí a cabeça. Preste bem atenção onde aparece a seta. Viu que cabeça horrorosa? Cobri de vermelho para que você veja melhor. Aonde está isso? Na imagem que representa a Cristo de quem? Das testemunhas de Jeová. Essa coisa horrorosa que você está vendo aí. Examinando a página 17, veja a mão que representa a mão de Satanás. Seria isso uma mensagem subliminar? Aonde está o corpo de Satanás aí? Você não vê. Seria essa mão e essa cabeça aí, membros do mesmo corpo? Essa cabeça que está na imagem do Cristo feita pelas testemunhas de Jeová? Se você acha que é mentira, é só pegar esses dois livros e conferir e ver essa coisa horrorosa que está na imagem que representa a Cristo das testemunhas de Jeová.
Una organización satánica. No sé, pero es curioso que un joven testigo de Jehová haga esa señal Illuminati. Bueno, estimados amigos, gracias. Y como siempre, será hasta la próxima. Vean ustedes, estimados amigos, claramente la cara del diablo acá en este boceto, en el lado extremo derecho de su pantalla. Ahí está el diablo con sus dos cachos. Todavía de color rojo. Está al costado de la dama que está acá cocinando. Es increíble cómo la Watchtower no tiene reparos para mostrar las imágenes subliminales, que acá pues aparentemente parece un jarrón, pero es un rostro, el rostro del diablo. Esto es inobjetable. Esto nadie dirá pues que es un invento nuestro, porque creo que hasta un niño se puede dar cuenta que este es un rostro de Satanás, o que parezca otra cosa. Pero uno se pregunta, ¿qué hacen estos tipos de dibujos en estos bocetos de la Watchtower, estimados amigos? Uno se queda perplejo, ¿no? Y muchas personas que nos acusan de ser fantasiosos, de tener una mente muy hiperactiva, que vemos cosas donde no están, que no hay, y en realidad aquí estamos viendo una prueba fehaciente, inobjetable, ¿no? Irrefutable, que este es un rostro diabólico, es el rostro del diablo. A ver pues si lo van a negar los testigos de Jehová, estimados amigos. Hemos estado presentando una serie de bocetos que ustedes pueden ver en mis videos, donde claramente se ve o ya sea la serpiente en la forma de S, o rostros macabros, tétricos, mefistofélicos, que realmente nos dejan perturbados, porque ¿qué hace la Watchtower estando presentando en forma subliminal todos estos símbolos? Esto ya no es subliminal, esto ya es una cosa frontal, cualquiera lo puede ver a primera vista, ¿no? Pero hay otros que están más escondidos, que si no se percatan con cuidado, pasan desapercibidos de vuestras vistas, estimados amigos. La Watchtower definitivamente tiene cosas que debe explicar, hace cosas que debe explicar por qué hay estas imágenes subliminales tan claras y patentes, hasta inclusive del macho cabrío. Hemos visto más de un boceto de los testigos de Jehová, pues bocetos ya de los años 60, ¿sí? 70, ¿no? En los libros, en las publicaciones, en la revista La Atalaya, Despertar, en fin, siempre se encuentran estos tipos de símbolos o representaciones que son del diablo y que realmente nos hacen pensar que esta sociedad está de alguna manera dirigida por este maléfico ser. Y de hecho se ve pues por todos los engaños y mentiras que dicen, que enseñan, todos sus cambios, todas sus mudanzas en sus creencias, en sus pronósticos, en sus profecías. Todo eso se ve pues que quien dirige esta organización es el padre de la mentira, Satanás, el diablo. Así que no sé qué esperan pues nuestros amigos testigos de Jehová para abrir los ojos y salir disparados pues de esta verdadera Babilonia. Porque esto es una Babilonia, ¿no es cierto? Vamos a hablar así, pues una pequeña Babilonia, pero de todas maneras es una Babilonia, que no es mejor que la Iglesia Católica o de cualquier otra iglesia de la cristiandad, estimados amigos. Bueno, gracias y como siempre será hasta la próxima
pesadilla. Agradeço a todos pela paciência também e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau. Aqui está outro movimento que talvez interesse a vocês: as Testemunhas de Jeová. E há milhões e milhões de testemunhas de Jeová no mundo hoje. E as Testemunhas de Jeová foram formadas por C.T. Russell, que viveu entre 1852 e 1916. Ele é o fundador das Testemunhas de Jeová. Eles veementemente negam qualquer conexão maçônica, mas esse homem era um maçom de grau 33. Já está ficando até monótono, não é verdade? Está ficando monótono. Vamos dar uma olhada e vamos ver se a gente consegue cavar alguma coisa. O Plano Divino para os Séculos. Manual de ajuda para os estudantes bíblicos. Aqui está, na língua norueguesa. Notem o símbolo que eles usam na frente. É o símbolo do deus Ra. O deus Sol, Ra, o equivalente do deus Shamash. Aqui está a torre de vigia original de 1º de dezembro de 1916. Não se pode negar mais. Aí está. Eu mesmo tirei a foto. E aí está o símbolo da maçonaria que eles usam. Está aí o símbolo maçônico sobre o livro. E aí também se descreve como o fundador, Russell, morreu. Foi então que ele se levantou mais uma vez e disse: façam-me uma toga romana. Ele estava morrendo e eles lhe fizeram uma toga romana de um lençol que ele colocou. Eu não compreendia o que ele quis dizer, mas a sua voz tinha se tornado tão fraca que ele tinha que repetir praticamente tudo. Querido irmão Russell, eu não quero pedir que você repita nada. Eu disse: irmão Russell, eu não compreendi o que você quis dizer. Eu vou mostrar para você. Então ele pegou o lençol e o colocou ao redor, ele o apertou ali. É assim que um maçom quer morrer, quando ele chega à beira da morte. Então todo ritual maçônico, o alto ritual maçônico da morte é descrito aqui. Russell era um alto maçom, um maçom de grau 33, quer você queira ou não. Então esta é uma sociedade oculta que finge representar a Jeová, Yahvé. Se você olha para a sepultura, você vai ver que ela também tinha um símbolo maçônico. E essa coroa sobre ela. E as primeiras torres de vigia também usavam esse simbolismo. Aqui está, ali também. Você o vê nas primeiras torres de vigia. Mas você precisa de cópias antigas. Eu obtive essa daqui de um testemunho de Jeová, que deixou aquela igreja quando ficou velho. Então, se nós observarmos os ensinamentos dos Testemunhos de Jeová, eles são a organização que mais fez predições de profecia do que quaisquer outras. Aqui está o diagrama dos séculos. Todas elas não deram em nada. Por exemplo, em 1874, eles disseram que Cristo estava voltando, e ele não veio. Em 1878, a ressurreição. Eles disseram que ia ocorrer, mas que era invisível. Em 1881, o fechamento da porta da graça para os gentios. Em 1914, o Armagedon não veio. Em 1914, Abraão, Isaque e Jacó seriam ressuscitados, mas eles não foram ressuscitados. Em 1918, as igrejas cristãs do mundo seriam destruídas. Isso não aconteceu. Em 1920, os países seriam destruídos, mas eles não desapareceram. Em 1925, seria o estabelecimento do reino. Bem, se isso aqui é o reino, eles podem ficar com ele. Depois de 1925, as pessoas seriam capazes de visitar Abraão, que estaria morando em Jerusalém. E aí, os seus entes queridos seriam ressuscitados. Nada disso aconteceu. Em 1956, a tradução da Bíblia Novo Mundo saiu, porque eles tinham acabado de desprezar a versão King James. Em 1975, seria o fim do mundo, mas não aconteceu. Nenhuma previsão. E sabem o que a Bíblia fala sobre um profeta, um verdadeiro profeta? É que se suas predições não acontecem, então ele não é um profeta verdadeiro.
Fim dos tempos gentílicos, página 99. Com respeito aos tempos dos gentios, nós consideramos uma verdade estabelecida, que o final dos reinos do mundo e o pleno estabelecimento do reino de Deus será realizado no final do ano de 1914. Nada aconteceu. Um pouco antes do fim do ano de 1914, o último membro do corpo de Cristo será glorificado. Será que isso aconteceu? Claro que não. Do contrário, como é que as pessoas ainda poderiam se converter aos testemunhas de Jeová hoje em dia? Isso seria uma perda de tempo. Fim dos tempos gentílicos, página 77. Agora, uma das características das organizações ocultas é que elas fingem ser o que elas não são, usando coisas subliminares. Subliminar é aquilo que fica escondido numa figura, para que você não perceba que de fato é um demônio. Eles também usam isso em filmes. Eles usam até em músicas. Eles usam isso em tudo quanto é tipo de coisa. É um jeito oculto de fazer as coisas. E geralmente eles fazem isso de cabeça para baixo. Fazem também muitas outras coisas. Então, se você observa as velhas torres de vigia, se você der uma olhada nelas, você descobre rostos de demônio, rituais maçônicos ocultos nas fotos. Então, por exemplo, este anjo na terra e no mar representando a Cristo, ele tem essas dobras em suas mãos. E se você olhar com cuidado, você vai ver que é o rosto de um demônio. Vejam que a ressurreição desse jovem é o mesmo aperto de mão que é usado para ressuscitar Irão Abif no ritual maçônico. É o que eles chamam de pegada do leão. Então isso é maçônico. Agora você também vai notar que esse dedo aqui também está um pouco deslocado na figura. Isso é uma coisa que é relativamente frequente. E se você olhar essa inocente figura da torre de vigia aqui, se você der uma olhada bem de perto, se você observar o nó da árvore, você percebe a cabeça do bode. Há chifres e olhos. Aqui está o crânio. Então você tem o símbolo do bode aqui. E se você observa esse homem deste lado, ele parece muito inocente. Mas se você o virar de cabeça para baixo e você olhar com cuidado, você percebe o rosto de um demônio no seu cabelo. Agora, talvez você pense que isso é só um acaso. Bem, vamos continuar. Aqui está o anjo de novo, com o mesmo dedo deslocado. As chaves usadas são as chaves romanas. E tem muitos S's na roupa, símbolos de Lúcifer. E esta figura aqui está tão cheia de símbolos maçônicos que simplesmente ela não é verdadeira. O anjo aqui tem inúmeros símbolos maçônicos nele. E tudo aqui que você tem é subliminar. Eu não sei se vocês estão percebendo o subliminar. Vocês conseguem perceber o subliminar no vestido da mulher? Vocês conseguem enxergar uma coisa aqui que não parece certa? Bem, vamos ampliar. Você tem que realmente olhar bem. Um subliminar não é uma coisa que você deve ver. E uma outra coisa a respeito dos subliminares é que alguns veem na mesma hora, mas outros não conseguem ver. Aqui está a face de um homem. Conseguem ver? Muito bem, alguns estão vendo claramente. Aqui está o nariz, aqui está o bigode. E esse cabelo aqui parece um pouco estranho. Agora, quem é esse? Será que esse aqui é um rosto qualquer ou é o rosto de alguém em particular? Eu vou colocar um outro rosto aqui do lado. Vocês reconhecem? Ali está a barba, o nariz, o cabelo. Esse indivíduo aqui não é o mesmo? É Zeus. Então eles colocam todos esses subliminares aí. E algumas pessoas conseguem ver. Quem consegue ver? Deixe-me ver. Ah, muitos estão vendo. Ok, ótimo. Mas outros não conseguem ver. Esta é a natureza do subliminar. Agora, se nós formos para outro, você observa aqui os triângulos maçônicos, você observa aqui os pentagramas, todos os tipos de coisas ocultas. E então eles usam sombras para fazer isso de modo bem esperto. Aqui está Jesus, supostamente. E eles dão a Jesus um olhar diferente. Para os testemunhas de Jeová, eles o colocam com cabelo curto. Ah, notem que este pé é um pé de bode como sombra. Então eles usam essas mensagens subliminares. Aqui de novo você olha as roupas e você pode ver um S nas dobras. Eles usam muitos símbolos. Aqui, esta religião, de novo, uma religião que começou com os maçons, porque a ideia é que quanto mais distrações você tiver,
menos chances você tem de estudar tudo. Isso não faz sentido? E qual é o objetivo de todas essas religiões? Tirar a divindade de Jesus Cristo. Esse é o objetivo dessas religiões. Eles ensinam, por exemplo, os testemunhos de Jeová, que Jesus não é Deus, que ele é um ser criado. Os mormons ensinam isso. Os maçons ensinam isso. O mundo oculto ensina isso. O islamismo ensina isso. Os católicos, os líderes católicos ensinam isso. Todos eles ensinam isso. Há alguém que odeia Jesus. E vocês sabem quem é? Sim, é Lúcifer. Lúcifer. E o seu agente, de acordo com a Bíblia, é o papado. E eles vão usar o papado para alcançar os seus objetivos. E eu acho que já chegou a hora de o mundo ver a natureza e a magnitude desse massacre total contra Jesus Cristo como o Senhor Salvador, o único Salvador do nosso planeta. The Jehovah's Witnesses are a far more subtle cult in many ways than Mormonism, but their ideas will be recognizable to you if you've come this far in the series. The Jehovah's Witnesses were founded by a man called Charles Taze Russell in the late 19th century, and the first thing to say about him is that he believed that lying was a good thing if the end justified the means. This has been a recurring theme throughout the series that we've seen in relation to Plato, Islam and the Illuminated Masons in particular. Their own publication, the Watchtower magazine, stated on May 15, 1960 that the scriptures justify the war strategy of hiding true facts from the enemy. The following month, on June the 1st, 1960, it repeated the idea, saying, "As a soldier of Christ, he is in theocratic warfare and he must exercise caution when dealing with God's foes. Thus the scriptures show that for the purposes of protecting the interests of God's cause, it is proper to hide the truth from God's enemies." Because Jehovah's Witnesses don't believe anyone outside of their cult has true salvation, that means that Christians are included along with the enemies of God in their eyes. That means they believe it is acceptable to lie to us if the end justifies the means. This instantly removes any weight we may have otherwise given to their words, and we have to instead look at their actions, ideas and symbols for the truth. Charles Taze Russell was a member of a Congregational church as a youth, but in his teens he lost faith and, hungrily, he began investigating the heathen religions in search of the truth on God's purpose and man's destiny. He picked up many occult ideas and intermingled them with his own faith, and also gained a number of Masonic friends. Although there is much debate about how involved he was with Freemasonry and whether he was a Mason himself, what is clear is that he exalted Masonic beliefs and used occult images in his own publications. In a discourse he gave in 1913 called The Temple of God, he said, "I am very glad to have this particular opportunity of saying a word about some of the things in which we agree with our Masonic friends, because we are speaking in a building dedicated to Masonry, and we are also Masons. I am a Freemason. I am a free and accepted Mason, if I may carry the matter to its full length, because that is what our Masonic brethren like to tell us, that they are free and accepted Masons. That is their style of putting it. I trust we all are, but not just after the style of our Masonic brethren. We have no quarrel with them. I'm not going to say a word against Freemasons. In fact, some of my very dear friends are Masons, and I can appreciate that there are certain very precious truths that are held in part by our Masonic friends. I have talked to them at times, and they have said, 'How do you know about all of these things?' We thought nobody knew anything about these things except those who had access to the very highest logic." Russell went on to use a Masonic name for God, saying, "I had been in conference with the great master workman, the Lord himself, and I have secret information. And so, if we talk to our Masonic friends about the temple and its meaning, and about being good Masons, and about the Great Pyramid, which is the very emblem they use, and what the Great Pyramid signifies, our Masonic friends are astonished. We are going to discuss free and accepted Masonry, the Bible Masonry, my dear friends." In both those quotations, his Masonic friends seem surprised that Charles Russell knows the same information they do. This goes further when Russell says, "You know our order is so secret we cannot know each other always. Is that not wonderful? I find that it is so with Masons also.
Many Masons shake hands with me and give me what I know is their grip. They don't know me from a Mason. Something I do seems to be the same as Masons do. I don't know what it is, but they often give me all kinds of grips and I give them back. Then I tell them I don't know anything about it except just a few grips that have come to me naturally. Russell seems to be saying that somehow he knows about Freemasonry, but he doesn't know how he knows. It just comes naturally to him. But he then goes on to say that he in fact knows more about occult things than Freemasons themselves do. Do our Masonic friends understand something about the temple and being Knights Templar and so on? We more. This next quotation from that discourse is very telling indeed. Blessed are your eyes, for they see. Not everybody has the hearing ear and the seeing eye. It is only those who have come into this divine Masonry that have the spiritual insight and the spiritual guidance, and may know the things that are freely given to us. It is something that is freely given to one class and not intended for anyone else. Russell therefore had no problems in his followers joining Masonry, saying, if you feel that you want to become a member of the free and accepted order of Masonry, and do not feel free and Masonic enough as a follower of Christ, God bless you. Use your own judgment. That is yours to decide, not mine. Finally, he said, so you and I as under Masons are waiting for the return of the Master Mason. Therefore, we are unsurprised when we find this winged sun disk symbol, which was prevalent on early Watchtower publications. Here we also see it on their Kingdom Hall in Queens, New York. I'm led to believe that this too has recently been taken down as it was starting to cause too much controversy. Early issues of the Watchtower had this front cover, which has a bit of sun symbolism, although nothing especially incriminating. The Watchtower with the illuminating light coming from the top also hints at the old Babylonian tower theme, but it's presented as a kind of lighthouse rather than a ziggurat. This seems to me to be the subtlety of the Jehovah's Witnesses. It's like Russell was constantly hinting at occult ideas and dancing around them, but disguising them or distancing himself just enough for them to avoid incrimination. Further research will tell you that the other symbols here, particularly the cross and crown, may have deeper meanings, but because they're not connected to anything I've covered so far, I'll bypass them and leave you to do your own investigation there. The whole Jehovah's Witnesses organization are controlled by a governing body of 10 to 15 mature men, who they believe receive direct guidance from the spiritual realm. The governing body then instructs the followers through the pages of the Watchtower publications, and these decrees are enforced by elders within local assemblies. We're basically talking about a power hierarchy here, where those at the top claim spiritual authority to enforce their temporal authority. Jehovah's Witnesses are taught that Scripture alone is insufficient to understand the things of God, and that they need the teachings of the governing body as passed down through the Watchtower to properly understand the Bible. They say, Jehovah God has also provided his visible organization, his faithful and discreet slave, made up of spirit-anointed ones. Unless we are in touch with this channel of communication that God is using, we will not progress along the road to life, no matter how much Bible reading we do. They teach that people are not to think for themselves, but are to rely upon this hierarchy for true knowledge, saying, but a spirit of independent thinking does not prevail in God's organization, and we have sound reasons for confidence in the men taking the lead among us. There are similarities here to the Catholic Church and all the pagan hierarchies, in that they try to keep control by teaching their followers to develop a dependency on the hierarchy for truth, and not to think for themselves. Also, like Catholicism, they strengthen that control by saying that if anyone goes against their teaching, they will be removed from the fellowship and therefore will lose their salvation. The use of guilt and fear to control the followers is enough to keep them towing the party line. Anyone who has tried to leave will know how controlling an organization it really is. Jehovah's Witnesses are also expected to spy on one another and report any misdemeanors to the elders. If they don't, they run the risk of being disfellowshipped themselves. People can be disfellowshipped for such things as speaking to a disfellowshipped person and reading material that hasn't been approved by the governing body. So in that we see the same old attempts to keep a firm grip on the information flows. Those information flows say that Jesus Christ is not God. Jesus Christ is a created being. The Archangel Michael is a god.
that Christ's body was not resurrected. Why do the Jehovah's Witnesses have so many doctrines that are in common with the doctrines of demons? Well, as I mentioned, their governing body believes it is experiencing direction from the spiritual realm. They believe that direction to be angelic. Vindication, Volume 3 says, "The heavenly messengers are angels of the Lord, now used by the Lord in behalf of the remnant. These angels are invisible to human eyes and are there to carry out the orders of the Lord. No doubt they first hear the instruction which the Lord issues to his remnant, and then these invisible messengers pass such instruction on to the remnant." Raymond Franz, an ex-member of the governing body, confirmed in his book, Crisis of Conscience, that they made decisions not on the Bible or by prayer, but by this angelic direction. They claim these angels also direct the writing of the Watchtower magazine. The Lord used the Watchtower to announce these truths. Doubtless he used his invisible deputies to have much to do with it. On top of this, they practiced necromancy, communication with the dead, as they claimed that Charles Russell continued to contact them after death to guide the organization. Though Pastor Russell has passed beyond the veil, he is still managing every feature of the harvest work. We hold that he supervises, by the Lord's arrangement, the work yet to be done. Also, hence our dear pastor, now in glory, is without doubt manifesting a keen interest in the harvest work, and is permitted by the Lord to exercise some strong influence thereupon. The Watchtower has made numerous false prophecies and set wrong dates that have come and gone. They have mistranslated the Bible, endorsed things like numerology, spiritism, necromancy, astrology and masonry. Clearly, whatever they are in contact with is not from God. Finally, this is a close-up of the inscription on Charles Taze Russell's grave. You may be surprised to see what kind of shape this grave takes. What is also significant is that there's a building in the background, and if we were to walk down the slope to the foot of the flagpole, we would see this. This is the Greater Pittsburgh Masonic Center. I need to keep repeating that no human beings are our enemies, and that these individual organizations are not our enemies. Keep looking beyond the princes of Tyre to see the King of Tyre. Our enemies are spiritual, not physical.